Olá, gente. Bom dia, paz do Senhor. Tô voltando aqui ao canal para hoje ter uma conversa aqui com vocês. Falar um pouquinho aqui de algumas experiências que eu tô passando aqui na cidade da minha mãe, Lago da Pedra, Maranhão. Gente, eu tô passando por algumas experiências assim que Deus tem me proporcionado, sabe, irmãos? Me proporcionado assim diante da situação que nós estamos vivendo, né? Que é questão de separação, divórcio, restauração. E ao chegar aqui na cidade da minha mãe, parece assim que Deus já havia me trago para cá mesmo para me mostrar tudo isso, né? Preparando tudo já para que eu ouvisse, para que eu visse que nada é impossível, né, diante do Senhor. E realmente é o que eu tenho visto aqui, gente, diante das circunstâncias. Tantas pessoas que têm se aproximado de mim e cada uma delas com um testemunho diferente do outro, porém, testemunho de milagre, testemunho de glória mesmo, testemunha de bênçãos que Deus tem feito na vida de mulheres aqui nesta cidade. E eu tenho parado assim, irmãos, para me observar, sabe? Observar como é que Deus trabalha, que às vezes Deus ele nos tira assim do nosso lugar de comodismo. Ele às vezes se faz necessário nos levar a outra dimensão, a outro lugar, só para nos provar que Ele é Deus. Então, eu aqui na cidade da minha mãe, eu tenho encontrado muitas colegas, né? Graças a Deus, nós fazendo a obra, orando, buscando a presença de Deus. E entre essas colegas e entre outras colegas que eu também tenho me aproximado, aliás, que quando eu cheguei, Deus tem colocado elas aqui na minha vida. Sabe o que eu percebi, irmãos? Que de 4 delas, 3 já passaram pelo divórcio, entenderam, já passaram pelo divórcio, já se separaram. E em algum tempo de suas vidas, né, Deus restaurou seus casamentos. Inclusive agora mesmo, eu já ouvi mais um testemunho de uma colega aqui, que também, quando nós estamos aqui nas orações, por umas 2 vezes ela se fez presente. E quando nós saímos de uma determinada oração, uma outra colega minha me falou, né? Sem que elas soubessem do meu caso. Me falou, olha, irmã Raquel, você tá vendo aquela mulher ali? Eu digo, sim, tô vendo. E ela disse, olha, aquela mulher ali, ela se separou. Chegaram a se divorciar, e a irmã falando isso pra mim sem saber da minha situação, gente. Olha como é que Deus faz. Ela chegou a se separar, né? O esposo pediu o divórcio, se divorciaram e ela entrou em oração e o casamento dela foi restaurado. Gente, quando eu olhei pra aquela mulher, que eu olhei pra história, né? Que eu ouvi a história que a irmã estava me contando, eu disse, Jesus, o que é que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor está querendo me falar, né? Com todas essas experiências, esses testemunhos que eu tenho ouvido aqui, nessa cidade tão pequena. E o Senhor falou ao meu coração, né? Que Deus queria me mostrar que assim como Deus fez na vida dessas pessoas aqui nesta cidade, que não foi só um testemunho, gente, já tem bem uns 4 a 5 testemunhos de pessoas próximas de mim, ó. Que Ele ainda é o mesmo, que Ele pode fazer, né, na vida de quem Ele quer. Irmãos, é como se Deus ele estivesse preparando isso para que a nossa fé não fique abalada. É como se Deus ele estivesse tentando nos mostrar que Ele é o mesmo Deus, que Ele não parou de ouvir nossas orações, né? Que seus ouvidos não estão tapados e que Ele não esqueceu, né? Não esqueceu de nada daquilo que a gente tem colocado diante da presença dEle. Irmãos, eu achei tão extraordinário o que Deus tem feito. Aliás, eu estou achando até agora tão extraordinário o que Deus tem feito aqui. E por incrível que pareça, irmãos, uma dessas irmãs que sempre está ao meu lado, sempre vem aqui na minha casa me buscar, sempre ora comigo. Eu não sabia também que o casamento dela tinha passado por uma restauração. E eles ficaram 5 anos separados, divorciados, o esposo com outra mulher. E ela começou a me contar a experiência dela dentro do carro para mim. E eu ouvindo em silêncio, calada ali, só ouvindo. E eu
Na mesma hora, meu coração encheu-se de alegria e eu comecei a falar com Deus. Ela contando o testemunho dela e eu falando com Deus ao mesmo tempo. Eu digo, Deus, o que o Senhor quer me mostrar diante dessas experiências, Senhor? Porque o meu coração se maravilhou. Imagine, a gente está num deserto. A vida conjugal, né? Da forma como está, né? Estamos separados. E aí, de repente, Deus começa a colocar pessoas na sua vida que tem testemunhos para contar relacionado àquilo que você tem orado, relacionado àquilo que você tem necessitado. E aí, pessoas que não conhecem a tua história, pessoas que não sabem que você está ali na busca pela restauração, que você tem orado, que essas pessoas não sabem que você tem um canal, que você tem um grupo, que você conversa com outras pessoas também sobre esse assunto. E de repente, essas mulheres do nada, elas começam a te contar as experiências que elas tiveram no deserto e que elas não chegaram a ter um grupo de WhatsApp para confortá-la, para conversar, né? Que elas não tiveram acesso a um canal. Elas não tiveram acesso a um canal de jeito nenhum. Elas nem sabem que isso existe. E eu em silêncio comecei a ouvir o testemunho dessa outra irmã que sempre anda comigo. Gente, foi maravilhoso. Eu ouvi aquilo ali, foram músicas para os meus ouvidos. E eu comecei a entender os mistérios de Deus. Deus se revelando para mim através do testemunho de restauração na vida de outras pessoas. E aí, irmãos, quando pensa que não, uma missionária aqui da cidade da minha mãe, que ela separou com o esposo no mesmo período, no mesmo ano em que eu me separei, né? No mesmo ano em que aconteceu a minha separação, essa missionária também acontece, da separação dela acontecer. O que acontece? Quando é agora, essa missionária colocou nas redes sociais, né? Que ela havia casado. Então, eu particularmente, eu cheguei até a ver a postagem dela, que tinha casado, né? Mas aí eu fiquei com aquilo, meu Deus, mas ela separou no mesmo tempo que eu e a gente conversava muito pelo telefone. E aí a gente passou um período de tempo sem conversar, porque a correria é muito grande, ela dirige igreja e tudo. E aí quando eu dentro do carro com essa minha colega que contou o testemunho dela, ela começou a falar de outros testemunhos de outras mulheres. E inclusive essa missionária que é minha amiga, que eu já não falava mais com ela há algum tempinho, ela disse, você lembra de fulana, você lembra? Eu digo, sim. Ela casou-se novamente, aí eu disse, sim, eu vi a postagem dela. Ela disse, pois é, adivinha com quem ela se casou? Ela voltou com o esposo dela, já haviam se divorciado, o esposo tomou tudo dela, né? Vendeu terra, vendeu sítio, chácara que eles tinham. E hoje eles se casaram novamente para a honra e glória do Senhor, estão dirigindo a igreja. Então Deus começou a me mostrar, é preciso às vezes Deus tirar a gente para uma outra dimensão, para um outro momento da vida da gente, para Deus poder mostrar que Ele continua sendo Deus, que Ele não esqueceu das promessas. E Deus, quando ainda não é o tempo dele na nossa vida, Ele nos mostra outras pessoas, mas isso Ele vai trabalhando em nós. E eu fiquei, gente, maravilhada com o que Deus tem me mostrado. Com as experiências que Deus tem colocado diante dos meus olhos, gente. Não é coisa de ouvir falar, não. É coisa que eu estou vendo. Então eu fico assim, eu tenho estado maravilhada na presença de Deus. Pelo que Deus tem me mostrado nessa cidade. São 5 testemunhos de casamentos restaurados. Durante esse período que eu estou aqui. Essas pessoas falando pra mim, sem nem que eu pergunte nem nada. Ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe da minha história, porque eu não gosto de contar. E aí eu fiquei, meu Deus, mas por que eu tô chegando a ouvir tudo isso? Por que o Senhor tá usando essas pessoas para revelar a vida delas pra mim, as experiências delas pra mim? Irmãos, é algo tão especial, tão maravilhoso, irmãos, que a gente, às vezes, para início, a gente fica sem entender, mas depois a gente entende tudo. A gente vai ver que Deus, Ele faz como Ele quer. Ele trabalha como Ele quer, Ele nos mostra, nos dá os sinais como Ele quer. Apesar de que não é por vista, é por fé. Mas Deus, Ele
ele nos mostra, ele se manifesta na vida de outras pessoas, para que a gente possa ver que ele fez e ele pode fazer também na nossa. Gente, que maravilhoso. Eu tô aqui nessa cidade, diante de 5 mulheres. Prestem bem atenção ao mistério de Deus. Olha só. Deus me rodeou de mulheres que estavam no deserto, cansadas, humilhadas, divorciadas, de mulheres separadas, e que as 5 mulheres estão com seus casamentos restaurados, e eu sou a única que estou no meio delas, que me encontram no deserto. Gente, vocês podem contemplar junto comigo, vocês podem entender o que é isso. E olha só, olha o mistério, gente. E o tempo inteiro, quando a gente entra dentro de um carro, que a gente vai orar na casa de uma irmã, vai orar na casa de outra, elas vão contando as experiências dela dentro do carro, o que elas passaram, e todas elas assinaram divórcio. Aliás, todas elas assinaram não, todas elas passaram por divórcio. Eu acredito que 2 assinaram, as outras foram de litigioso. Gente, eu vejo o milagre diante dos meus olhos. Eu vejo a manifestação do Senhor na vida das pessoas diante dos meus olhos, nítido aqui, presente. Não é coisa de ver em canal, não é coisa de ver longe, em outra cidade, em outro lugar, não. É aqui, do meu lado. Pessoas que estão lado a lado comigo diariamente. E elas nem sabem. Elas nem sabem que eu tenho um canal, elas nem sabem que eu tenho um grupo, elas nem sabem que eu converso com outras mulheres, com homens que estão aí com seus casamentos aí falidos. Elas nem sabem. Elas nem sabem que eu já orei, que eu oro. Entendeu? Elas nem sabem que eu me encontro no deserto. Elas nem sabem disso. Porque eu fiquei até com vergonha de contar. Mas só para vocês terem uma ideia, para ter mais um pouquinho assim de entendimento do que eu estou postando aqui, do que eu estou tentando falar aqui, uma delas chegou para mim e falou assim: irmã Raquel, cadê o seu esposo? Começou aí, né? Eu disse: meu esposo está em outra cidade. E eu não falei muito, falei pouco. Também não gosto de falar sobre a minha história, não gosto de estar dividindo. E ela começou a me questionar. E eu fui falando o mínimo possível para ela, o mínimo mesmo. E parecia que ela já sabia, parecia que elas já entendiam o que estava acontecendo comigo. E ela começou a dizer para mim: irmã, tudo que Deus fez na nossa vida, Deus vai fazer na sua. Irmã, isso foi extraordinário. Então, eu fiquei sem entender. Não, na verdade a gente entende, né? Mas na hora a gente fica sem entender o porquê da dimensão dessas experiências. Por que que Deus me colocou do lado de 5 mulheres, todas elas com casamento restaurados. E um ponto que eu vou colocar aqui: nenhuma delas com menos de 3 anos de deserto. Umas com 4 anos, as outras com 5, uma com 3. Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia do que Deus faz. Quando Deus ele quer mostrar para o seu povo, quando ele quer se revelar, quando ele quer mostrar para nós que ele é Deus, que ele é Senhor, ele te levanta, te leva aonde ele quer, ele te mostra, ele usa pessoas, ele fala contigo através de outras experiências, na palavra dele. E é isso que eu tenho visto Deus presente aqui, é notória. É notória a presença do Senhor aqui. Notória. Então eu tinha que vir aqui compartilhar isso com vocês, gente. Não sei se vocês já passaram por essa experiência de vocês estarem aí, passando no deserto, orando pela restauração do casamento de vocês, orando pelos cônjuges de vocês, pela libertação de vocês. E aí Deus simplesmente coloca alguém do teu lado que já passou pela mesma situação, e elas começam a contar as histórias dela do teu lado pra ti, e você ficar em silêncio, sabendo que você também está passando pela mesma situação, e que você se maravilha, a tua fé sobe. Apesar de que eu, no momento, ainda pensei assim: eu não estou mais orando pela restauração, porque na verdade eu não oro mais mesmo pela restauração. Eu oro pela libertação do meu cônjuge, eu oro, sim, mas pela restauração não. E essas mulheres começarem a falar sobre as suas vidas para mim, dentro de um carro, e em outros momentos de oração também, que eu vi essa mulher, essa outra mulher que estava há 5 anos separada, divorciada, e o casamento foi restaurado. Gente, isso é coisa do céu. Então eu estou vindo aqui para mim dividir com vocês essa experiência que eu estou tendo aqui na cidade da minha mãe, cidade pequena,
aqui do Maranhão, mas que tem sido experiências de grande valor para mim, entendeu? Porque eu sei quem está por trás disso. Eu sei quem está por trás desses milagres, dessas obras, é o Senhor. E olha, irmão, detalhes, como eu falei, elas não faziam parte de grupos, nem de canal, elas não sabem até hoje, se perguntarem para elas, elas não sabem. Elas foram batalhar sozinhas, elas foram orar sozinhas, derramando lágrimas, chorando, entendeu? E elas alcançaram a vitória. Só Deus sabe o que elas passaram em meio a esta caminhada que elas enfrentaram. Irmãs, e o que eu fui fazer? Eu pensando que ia ser usada para dar uma palavra, quem recebeu foi eu. Entenderam, irmãos, os mistérios? Então Deus faz assim, irmãos. E eu vim aqui, né, no canal dividir com vocês essa minha conversa, essa minha experiência que eu tô tendo. São experiências, irmãos, e que eu não lanço nada fora. Eu fico guardando, eu fico aqui observando, em silêncio. Eu fico só olhando para tudo, olhando para cada testemunho, para cada uma delas, olhando para cada vida, entendeu? E eu fico observando, eu questiono logo a Deus, porque eu questiono mesmo. Eu digo, Senhor, que maravilha é essa, Senhor? O Senhor me trouxe aqui para ouvir tudo isso. Qual é o objetivo de tudo isso? Mas aí ao mesmo tempo eu volto atrás, irmãos. Quem sou eu para questionar, né? Deus, ele tem grande objetivo. Ele está querendo me mostrar alguma coisa, me ensinar, né? E ele quer me ensinar o quê? Ter fé, acreditar nele. Ele não se esqueceu. Ele continua conosco, ele continua ouvindo as nossas orações. Ele está no controle de tudo, ele tem tudo sob controle. Então, meus irmãos, são relacionamentos que ficaram por mais de 3 anos, quebrados, destruídos, entraram em divórcio, houve briga, contendas com famílias e tudo. E hoje estão todos com seus casamentos restaurados. Gente, isso é maravilha, gente. Gente, isso é poder do céu, é poder de Deus, porque Satanás não faz isso aí não, quem faz é Deus. Quem restaura não é Satanás não, Satanás ele destrói, mas Deus ele restaura. E ele dá vida e vida com abundância, alegria, e ainda dá testemunho para você contar para outras pessoas. Então, gente, eu estou vindo aqui dividir com vocês essa experiência que eu estou tendo aqui nesta cidade. Maravilhosa, estou acompanhada de mulheres, só para vocês terem uma ideia, gente. Estou acompanhada de mulheres que estão com seus casamentos restaurados. E eu sou a única que estou aqui nesse meio ainda, neste deserto. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, há tempo para tudo, né? E como eu falei, não estou orando pela restauração, estou orando pela transformação. Então, Deus, ele não se esqueceu, porque se ele tivesse se esquecido, ele não teria me trago até aqui para me ouvir tudo que eu tenho ouvido. Então, ele tem um propósito lindo ainda para minha vida, para minha história. E o tempo é do Senhor, o tempo é dele, ele que vai... ele é quem vai decidir, né, a data, o dia, o minuto, a hora. Assim como ele decidiu na vida dessas filhas dele e na vida de tantos outros, né, tantos outros que já tiveram aí seus relacionamentos restaurados. Mas, enquanto não acontece, é buscar a presença de Deus, é orando ao Senhor, clamando a Ele pela minha vida espiritual, pelo meu crescimento pessoal, pela minha cura interior, porque eu glorifico a Deus, porque Deus, ele já me curou. Interiormente, né, pessoalmente, Deus já me curou. Não sinto dores, não sinto mais aquele mal-estar de início de deserto, não sinto, graças ao meu bom Deus. Hoje eu vivo bem, vivo tranquila, e eu acho que foi preciso Deus me trazer a essa dimensão de testemunhos para que eu pudesse despertar, né? Para que eu pudesse despertar que, mesmo eu não sentindo mais dores, não sentindo mais tanto desejo pela restauração, ele ainda tá me mostrando que pode e vai fazer, né, irmãos? Então fica aqui, viu a minha experiência, gente. Já era para me ter contado há mais dias, mas aí contei por alto lá no grupo, mas não comentei por completo. Então eu estou colocando aqui essa experiência que eu estou tendo aqui nesta cidade, para que vocês também possam ouvir e entender que assim como Deus fez na vida dessas mulheres, Deus também vai fazer na sua. Deus vai fazer na vida dessas famílias que estão aí destruídas, que o inimigo entrou para destruir, mas que Deus, ele entra para restaurar. E quero dizer que o Senhor é contigo. E que não se desespere, porque o tempo dele vai chegar. Amém? Então fiquem com Deus. Um abraço aí no coração de todos. Tchau.